Shalom, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pergunte a Jartov. Aqui você já sabe, tem dúvidas? Pergunte a Jartov, esse é o nome do canal. Pode colocar aí seus comentários aí. Vamos começar um assunto, acredito que um dos mais sérios, porque vai mexer com todos, com todo mundo. E eu vou precisar ter muita atenção e vou precisar que você também tenha muita atenção. E caso eu cometa algum erro, alguma falha, você pode colocar nos comentários depois. Então, assista várias vezes, observe, porque vamos começar a falar sobre pastor. Aqui no nosso canal Pergunte a Jartov, eu vou falar de tudo que diz respeito à Escritura, com ênfase no Antigo Testamento, certo? Então tudo terá a ver com o dia a dia. Vamos começar com um texto famoso, Shemot capítulo 3. Shemot capítulo 3, tem algumas coisas que as pessoas sabem, tem algumas coisas que as pessoas não sabem. Versículo 1, e Moshe, está chegando agora, nunca vi um vídeo ao vivo. Moshe é Moisés. Shemot 3, 1, e Moshe estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o chefe de Midian. Aqui, para começar, aqui aparece Correne, o sacerdote de Midian, e conduziu o rebanho para trás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horeb. Então, Moshe aqui estava fazendo uma função. A primeira abordagem nossa em relação a pastor, presta atenção, a primeira abordagem em relação à função. O pastor tem essa função. A palavra que nós vamos abordar é a palavra roé. Tem algumas formas de escrever a palavra roé. E aí é que moram as questões. Essa palavra que eu estou falando aqui, roé, é gresh, ein, rei. Ein ou ein, que falam ein. Gresh, ein, rei. Tá certo? Essa palavra designa função. Roé. Ok. Qual é a função do pastor? Qual é a função de quem conduz um rebanho? Obviamente, apacentar, conduzir, como vimos aqui no texto, apacentar, zelar, cuidar, pastorear, liderar, mesmo que quem era o dono? Jetro. Mas no momento em que Moshe entra naquela região para apacentar as ovelhas, para apacentar o seu gado, ele naquele momento é o líder, mesmo não sendo o dono. Naquele momento ele é o líder, ele vai direcionar, é ele quem vai dizer. O dono vai dizer, olha, elas repousam ali, mas quem vai liderar elas de onde está até o local onde ela vai repousar é o pastor, é o líder, quem vai conduzir ela até ali. Então o líder tem uma função de conduzir as ovelhas até o local de repouso, ou o local de alimentação, ou o local de beber água. Ele tem a função de conduzir as ovelhas até um determinado local. Essa é uma das principais funções do pastor. É óbvio que eu estou fazendo uma comparação, uma analogia, como você queira chamar, entre o serviço de Moshe, em Shemot 3.1, e a função real do homem, hoje intitulado de pastor, que no Antigo Testamento também tinha esse título, só que não tinha muito essa ênfase na palavra pastor, certo? Então fique aí atento às funções.
Pastorear ou apacentar tem essa característica principal, conduzir ao local. E nesta condução, ele vai zelar para que todas as ovelhas cheguem até lá. Não é simplesmente dar uma ordem, tipo um assovio, e as ovelhas chegaram lá. Não, ele tem a função de zelar, colocar uma redoma ao redor das ovelhas e conduzi-las até lá, até o local. Certo? Essa é uma das principais funções. Bom, zelar, cuidar, pastorear, liderar, governar, tudo isso é função do pastor de ovelhas. Ok? Tanto faz no sentido de campo e de animais, quanto no sentido de pessoas. Aquilo que você vê fazer com animais é o que se faz com o ser humano. É uma analogia que você tira para a prática, para o dia a dia. Certo? Bom, Moshe tinha essa função. David também tinha essa função. No caso de David, nós temos menções de David sendo pastor. Mas tem algumas situações que ele vai indicar. Antes de ver David como pastor, nós veremos uma outra situação também importante que é esquecido, é muito esquecido isso aqui. Vamos lá em Breshit capítulo, vamos devagar, tá? Breshit capítulo 46. Breshit capítulo 46. E o versículo é o 34. Aqui é a história de José com os irmãos. E finalmente a família dele sobe para o Egito. Tem algumas expressões aqui em Breshit capítulo 46 e 47 que devemos prestar atenção. A visão que eles tinham em relação aos animais, fazendo analogia, uma aplicação, tirando do texto lá e colocando para os seres humanos. Isto daqui é importante e tem sido negado em muitos casos. Se é para fazer analogia, pega os exemplos análogos para fazer a aplicação. Tem muitos pastores que não fazem isso, não fazem esse tipo de coisa, mas é bom ficar ligado nisso aqui. Capítulo 46, versículo 34. Vamos começar por aqui. E quando vos chamar o rei e vos perguntar quais são os vossos ofícios, direis: homens de gado foram teus servos, desde nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. E isto, para que fique... José soprou no ouvido dele, fala assim: qual o objetivo? Qual o objetivo? Qual o objetivo? E isto, para que fique na terra de Goshen, pois todo pastor de rebanhos é abominação para os egípcios. Aí você pergunta: o que é a terra de Goshen? Versículo 5. E o faraó falou a José, dizendo: teu pai e teus servos vieram a ti. Versículo 6. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faz ficar a teu pai e a teus irmãos. Estejam na terra de Goshen. O que é a terra de Goshen? É o melhor da terra. O melhor. E se souber que há entre eles homens capazes, pô-los-ás por chefes de gado sobre o que é meu. Terra de Goshen. Algumas pessoas acham que porque era uma terra, os egípcios não se davam bem com criadores de gado, pensa-se que é uma terra lá. Não, deixa lá essas cambadas aí na terra de Goshen. O melhor da terra. Onde colocar as ovelhas?
no melhor da terra. Eles são o quê? Eles são criadores de gado. Então vai colocar, ó José, o Egito está em suas mãos. Coloque eles no melhor da terra, a terra de Goshen. Onde colocar as ovelhas? Onde colocar o gado? Onde colocar o rebanho? Onde você coloca o rebanho é um local que facilita pastores. Onde você coloca o rebanho, você coloca o rebanho no local que facilita o seu próprio trabalho e a sua condução das ovelhas para chegar ao local adequado. Se colocar no lugar ruim, dificulta o seu próprio trabalho e dificulta a sua própria condução, o seu próprio cuidado para que o rebanho chegue ao local adequado. Então, quando for analisar um local para colocar o rebanho, tome o cuidado de colocar o rebanho no melhor que puder, no melhor local da região. Aí você entende por que determinados locais não progridem, não evoluem, ficam as ovelhas raquíticas, mal cuidadas, mal conduzidas, porque está num lugar ruim. Não é um local qualquer. As pessoas são atraídas. Por exemplo, vamos fazer analogia. Você é atraído para ver ovelhas num local onde está bem cuidado ou no local jogado? Responde aí nos comentários. Um local bem cercado, com madeiras boas, a casa sede muito bem arrumada, grande. A casa sede chama a atenção em toda aquela região, chama a atenção a casa sede. Ou você é atraído por uma casa que está caindo. Você passa pela estrada e vê uma casa que está caindo, 2, 3 ovelhas. A casa está caindo aos pedaços. Você para ver? Não. Você diz só para lá que carniça. É assim que você fala. As pessoas são atraídas quando a casa sede está bem arrumada. Melhor da terra. Quem falou isso foi o rei do Egito. Ponha-nos no melhor da terra. O Egito está em sua mão. Coloque no melhor da terra. Coloque na terra de Goshen. Porque ali você consegue apacentar melhor as ovelhas. Você consegue apacentar melhor. Você acha que esse vídeo aqui acaba por aqui mesmo? É isso que eu tenho para falar? Não. Só isso? Não. Vem muitas coisas, muitas situações, umas que precisam ser evoluídas e outras que precisam ser consertadas. E essa é só uma das palavras. Roé. Uma só das formas a serem escritas. Roé. Pastor. Me aguardem. Ainda tem muita coisa para ser falada nessa série. Eu vou ficando por aqui, neste vídeo, mas continuaremos a conversar, a bater um papo legal sobre este assunto. Então, no próximo vídeo, com certeza, nos veremos. Shalom!